Meu namorado simplesmente não responde minhas mensagens e some toda vez que a gente se desentende. Eu, 25F, estou com meu namorado, 30M, desde o início de 2020, quando nos conhecemos na faculdade de medicina. Tivemos alguns desentendimentos ao longo dos anos, mas nunca brigamos de forma tão séria a ponto de terminar. No entanto, toda vez que tínhamos uma discussão boba sobre qualquer coisa, ele sempre desaparecia e passava mais de um dia sem falar comigo. E todas essas vezes fui eu quem teve que ir atrás dele. Ele nunca, nenhuma vez sequer, me mandou mensagem depois de uma briga, discussão. Estamos prestes a nos formar este ano, e meu avô quis me dar uma viagem de presente, tipo de 7 a 10 dias em um país vizinho pela minha formatura. Eu já sabia que isso ia ser um problema, porque meu namorado é uma pessoa ciumenta. Contei a ele sobre o presente e disse que ele seria bem-vindo para ir comigo, mas obviamente meu avô não pagaria a viagem dele. Meu namorado está sem dinheiro, já que somos estudantes de medicina nos formando agora e ainda sem uma fonte de renda estável, e disse que não gostou da ideia, que isso fazia se sentir inseguro. Tentei ser bem compreensiva e respeitosa e perguntei se ele achava que eu o trairia só porque estaria viajando por 10 dias. Ele disse que esse não era o problema, mas também não explicou qual era o problema então. No dia seguinte, tentei continuar conversando com ele normalmente, mas ele claramente estava estranho e distante. No outro dia, tivemos aula juntos e ele me tratou muito mal na frente de todo mundo. Aquilo foi a gota d'água para mim. Decidi que não ia ficar me humilhando e bajulando ele por algo que não fiz de errado. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem de boa noite, a qual respondi. Isso foi na terça-feira. Hoje é sexta-feira e ele nunca mais me mandou mensagem ou entrou em contato. E eu também não mandei nada. Eu sei que ficar sem falar é extremamente infantil, mas não quero ser humilhada e ir atrás dele de novo. Acho que dessa vez, se ele não quiser mais falar comigo, vou simplesmente deixar assim. Estou deixando passar alguma coisa? Comentários relevantes. Ele está agindo de forma muito imatura, mas eu meio que entendo por que ele está chateado. Se um familiar meu me desse uma viagem longa de presente sem incluir meu parceiro de 5 anos, eu presumiria que é porque minha família o odeia e quer que ele se sinta excluído, além de querer me afastar dele por esse tempo. Eu não acho que esse seja o ponto. Essa viagem seria meio cara e nós não somos casados nem noivos, então não esperava que meu avô gastasse o dobro para incluí-lo. Além disso, no início deste ano, minha mãe fez uma viagem de carro comigo e o convidou, como seria muito mais barato, já que era de carro, etc. E disse que pagaria tudo. Ele disse que não se sentia confortável em aceitar dinheiro da minha família assim e que só iria quando tivesse seu próprio dinheiro. Querida, eu entendo, você está arrasada e confusa. É como se ele apertasse um botão e sumisse. E aí você fica no vácuo. Mas, menina, você não pode continuar correndo atrás desse fantasma. Você merece comemorar suas conquistas sem ele te jogando para baixo. Não é só isso. Parece frio e cruel nem ao menos concordar em terminar direito. Temos boas lembranças juntos, e ele foi muito bom para mim em várias ocasiões. Acho que estou me perguntando se vale a pena jogar tudo fora por causa de uma viagem, embora agora seja mais pela questão de princípio do que pela viagem em si. Tipo, e se eu conseguir um estágio em outra cidade por 1 ou 2 meses durante a residência médica? Eu teria que recusar por causa dele? Isso não faz sentido na minha cabeça. Atualização, 25 de julho de 2025, 2 meses depois. Oi, amigos. Eu não aguentei a pressão de não conversar de jeito nenhum, então acabei entrando em contato com ele. Tivemos uma conversa e falamos sobre nossas inseguranças, sobre o fato de que eu sempre vou querer fazer coisas sozinha, e que eu quero que ele também faça coisas sozinho, e achei que tínhamos resolvido tudo. Aí, algumas semanas depois, mencionei novamente a viagem e ele simplesmente surtou. Disse que não queria estar em um relacionamento em que a outra parte estivesse constantemente fazendo coisas sozinha. Essa foi a segunda vez que viajei nos 5 anos do nosso relacionamento. Isso virou uma discussão sem fim entre eu não querer desperdiçar o presente do meu avô versus ele não querer que eu fosse a lugar nenhum. Ele acabou me dando um ultimato. Ou eu ficava com ele ou eu viajaria. Lembrando, essa viagem teria 8 dias de duração. Tentei dizer o quanto eu o amava e o quanto eu queria ficar com ele, mas ainda assim queria aproveitar as coisas por conta própria, especialmente se o motivo dele não ir era porque não podia. Não funcionou. No dia 2 de julho, ele terminou comigo. Saiu da minha casa às 19 horas e já tinha deletado todas as nossas fotos às 8 horas da manhã do dia seguinte. Nunca mais entrou em contato comigo por nenhum motivo. Eu fui na viagem. Foi ótima. Acabei encontrando alguns amigos da minha cidade natal que por coincidência estavam no mesmo lugar. Voltei há uma semana. Me sinto completamente perdida, culpada, sozinha. Me sinto como se eu fosse uma pessoa ruim que magoou uma pessoa boa. Penso em mandar mensagem para ele e tentar resolver as coisas pelo menos uma vez a cada 10 minutos. Me sinto tão mal. Não acho que ele voltaria comigo, então meu instinto de autopreservação me impede de tentar entrar em contato. Estou escrevendo isso no meu quarto. São 0h05 e eu não consigo parar de chorar. Não sei o que vou fazer a seguir. Não acho que somos mais compatíveis, mas ele é a pessoa com quem passei basicamente toda a minha vida adulta. Enfim, só achei que devia compartilhar a atualização e talvez receber algumas opiniões de vocês. Mandando muito amor para todo mundo que comentou no primeiro post. Comentários relevantes. Sinto que tem algo que ficou de fora.
Deve haver mais coisa por trás desse desprezo dele por você ir nessa viagem e esse ciúme extremo. Ficar 5 anos junto e simplesmente sumir, ainda na faculdade de medicina, prestes a se formar? O que aconteceu no passado dele ou no seu passado ou até no passado de vocês como casal? Houve traição? Teve algum tipo de flerte? Ele viu vídeos antigos seus com algum ex? Não acho que haja problema em cônjuges fazerem viagens separadas. Sou casado há mais de uma década e minha esposa faz viagens com amigas o tempo todo. Ele sentir ciúmes, embora não seja ótimo, ainda é uma reação humana que deveria ser trabalhada. Você, como estudante de medicina, deveria ter empatia por isso. Já se passaram 63 dias desde seu primeiro post. Fiquei meio confuso com a linha do tempo. Você acabou de voltar da viagem agora ou ele te deixou há 63 dias e isso só está te afetando agora que a viagem acabou? Nossa primeira briga por causa da viagem foi quando postei pela primeira vez. A gente terminou mesmo no dia 2 de julho. Voltei da viagem no dia 21 de julho. Claro que sempre vai ter algo que ficou de fora. Vocês estão recebendo apenas um lado da história. Eu nunca traí ele e ele também nunca me traiu. Ele sempre foi inseguro? Já houve situações em que ele surtou antes disso? Ele sempre foi ciumento até certo ponto, e isso nunca foi segredo. Para ser completamente justa, eu também era muito ciumenta quando começamos a namorar, e muito insegura. Mas eu tinha 19 anos na época. E gosto de pensar que o fato de ele nunca ter me traído me fez confiar mais e mais nele com o passar dos anos, e eu parei de sentir ciúmes. Ele nunca gostou, por exemplo, que eu tivesse amigos homens héteros. Havia um garoto que mora no mesmo prédio que eu e que me ofereceu carona para a universidade mais de uma vez, ele estuda na mesma universidade. E meu ex sempre me dizia para não aceitar a oferta, mesmo que isso significasse que eu teria que ir de ônibus. Outro exemplo que me vem à cabeça é quando uma banda que eu amo veio ao meu país, mas o show seria em outra cidade. Minha mãe se ofereceu para me dar os ingressos de presente de aniversário, mas ele ficou extremamente ofendido quando mencionei ir com uma amiga mulher, porque ele não poderia ir. Então, acabei não indo. Houve mais de uma ocasião em que precisei cancelar planos com amigas por causa dos ciúmes dele. Inclusive, uma noite em um bar com outras 3 garotas que estavam todas em relacionamentos sérios. Dito isso, obviamente vocês estão conhecendo o pior lado dele através da minha versão da história. Ele não era totalmente ruim, e eu não acho que ele seja uma pessoa má. Como eu disse, eu também tive meus momentos de ciúmes, não sou nenhuma santa. No fim das contas, acho que cheguei à conclusão de que se esse tivesse sido um relacionamento incrível e o único problema fosse a viagem, eu poderia ter deixado de ir, mas não era o caso. Meus pais até me disseram, depois do término, que nos últimos meses eu parecia frustrada e triste. Talvez a gota d'água para mim, olhando agora em retrospecto, tenha sido o Dia dos Namorados, que aqui no meu país é comemorado em 12 de junho. Quando ele não fez nada romântico, mesmo eu tendo dito várias vezes o quanto isso era importante para mim. Ele nunca me deu flores durante todo o relacionamento, mesmo eu tendo dito inúmeras vezes que adoro flores, e o Dia dos Namorados não foi diferente. Sem flores, sem me buscar em casa, sem pagar a conta no restaurante. Enfim, estou me desviando do assunto. O que quero dizer é que havia outros problemas no relacionamento que não tinham a ver com a viagem. Sinto muito que você esteja de coração partido, mas você tomou a decisão certa. Chore. Deixe-se chorar mais. Assista a filmes que façam você chorar. Depois, procure seus amigos e faça coisas presencialmente com eles, mesmo que você ache que não quer. Provavelmente, você vai se sentir sem saber o que fazer com seu tempo livre por um tempo. Comece um novo hobby ou 2. Coisas que seus amigos fazem são ótimos pontos de partida, mas um esporte, arte, a grupo de teatro, coral, artesanato, projeto comunitário, qualquer coisa que te tire do seu ninho e te envolva com um grupo de pessoas semanalmente. Converse com todo mundo. Chegue cedo e vá embora tarde, se puder, para ter essas conversas. Você vai fazer mais amizades e isso vai te dar algo divertido para preencher o tempo. Passe tempo com seus avós e pais. Não temos tempo suficiente com eles. Parabéns pela sua formatura. Você vai fazer coisas incríveis. Tenho tentado fazer coisas, mas tem sido muito difícil. Mal saí do meu quarto desde que voltei da viagem. Sinto um cansaço físico, como se estivesse doente. Eu costumava ir à academia religiosamente 6x por semana, mas desde que terminamos não fui nenhuma vez. Obrigada pelo apoio. Estou animada com uma coisa, pelo menos. Acabei de ser eleita a oradora oficial da minha turma de formatura. Então vou fazer um discurso na cerimônia. Tenho isso para esperar com ansiedade.